Vamos falar sobre a insônia, mas aí a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o funcionamento do sono para você entender como é que você consegue melhorar aí a qualidade do seu sono. Eu sou a Lara da Almeida, psicóloga, mestre em psicologia clínica, doutora em distúrbios do desenvolvimento. Aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental. Então vamos falar da insônia. A insônia, ela é um transtorno importante que precisa ser tratado, que ela vai trazer prejuízos importantes para a nossa saúde. Como é que a gente vai identificar a insônia? Então a gente vai ter pessoas com dificuldade para iniciar o sono. Então, eu deito na cama, eu tenho uma dificuldade para dormir. A gente vai ter pessoas que vão acordar no decorrer da noite e a gente vai ter pessoas que vão acordar muito cedo e depois não conseguem dormir mais. Então a gente tem diferenças aí na classificação, mas só para você entender. E algumas pessoas que apresentam tudo isso, vou ter dificuldade para dormir, depois eu acordo no meio da noite várias vezes, ou eu tenho dificuldade para iniciar o sono e depois eu tenho a insônia tardia, ou eu tenho dificuldade para iniciar o sono e depois eu acordo muito cedo e não consigo dormir, enfim. Mas é só para vocês entenderem que existem diferenças que a gente pode e deve tratar, tá? Hoje, qual que é o tratamento padrão Moro para a insônia? Não é a utilização de medicação, é a TCC, Teoria Comportamental Cognitiva, que tem um protocolo específico para insônia. Então a melhor forma, a forma mais efetiva hoje que a gente tem de tratamento é o tratamento através da TCC. Eu vou explicar muito simplificadamente para tentar trazer para vocês o quão é importante o sono. O nosso sono, ele é dividido, né? Então a gente tem momentos de sono não REM e o sono REM, que é REM porque é uma sigla, movimento rápido dos olhos em inglês, que é o sono profundo. Para a gente chegar nesse sono profundo, eu preciso passar por outras duas etapas do sono não REM. Então, todos nós precisamos passar por essas 3 etapas de sono, elas vão acontecendo ao longo da noite. Para essas etapas acontecerem da forma como elas deveriam, a gente precisa dormir essa quantidade de horas. Então, por isso que eu preciso dormir essa quantidade de horas seguidas, porque se eu acordo no meio desse processo, eu perco e aí possivelmente eu não entro nessa fase profunda do sono REM, né? E aí que eu vou ter essa série de prejuízos. Então a gente precisa dormir pelo menos 7 horas por noite, fazendo esse ciclo completo de sono, tá? Por quê? Porque quando a gente está dormindo, o nosso cérebro continua trabalhando, tá? E de uma maneira bem simplificada, durante o dia a gente vai tendo uma série de reações bioquímicas no nosso cérebro, né? Enquanto a gente está estudando, trabalhando, produzindo, e à noite, na hora que a gente dorme, a gente vai passar por um processo de lavagem. Estou fazendo uma linguagem bem simplificada dessas substâncias que foram produzidas ao longo do dia para a gente poder ter uma boa produtividade no dia seguinte. Porque tenta identificar vocês aí, quando a gente tem um dia que a gente trabalhou muito, estudou muito, teve um desgaste muito importante, chega um momento que a gente fala, nossa, eu não tô nem conseguindo pensar mais direito. E não tá mesmo, tá? Porque teve todo um esforço e aconteceu toda essas reações bioquímicas, biológicas importantes e a gente já tá cansado e o nosso corpo está sinalizando pra gente que a gente precisa dormir. E é isso mesmo. Então a gente precisa dormir e quando a gente dorme, esse processo acontece. E esse processo acontece dessa maneira que eu expliquei, nessas fases. Então a gente precisa passar por essas fases, chegar ao sono REM para que no outro dia a gente esteja bem, a gente esteja com todos os processos cognitivos plenos ali na forma mais adequada para seguir o nosso dia. Então o sono ele vai prejudicar muito os processos cognitivos, os processos de humor, mas também vai prejudicar os processos físicos. Então é muito importante que a gente tome o cuidado, que a gente observe o nosso sono, que a gente tenha sono de qualidade. E a insônia ela vai trazer uma série de prejuízos. Tem dois pontos importantes que a gente precisa levar em consideração quando eu tô falando da insônia aqui, etc, que você já pode observar e mudar aí no seu dia a dia. Tem 2 substâncias que atrapalham muito o sono, que são cafeína e álcool. Então a primeira coisa é você observar quanto de café você toma por dia, tá? Então a gente tem que tomar café até no máximo 2 horas da tarde, porque o café tem uma vida ali prolongada, a gente toma e ainda fica algumas horas no nosso organismo. Claro, isso tem diferença de pessoa para pessoa, algumas pessoas são mais sensíveis, outras menos, mas precisa observar. Porque assim, Lara, mas eu tomo café só de manhã. Aí toma o quê? Uma garrafa de café? Tá, então assim, a gente precisa entender, porque tem individualidades, mas a gente precisa perceber e observar. Por quê? Porque é comum das pessoas falarem, não, o café já não faz mais nada pra mim, já não tem nem mais efeito, mas é porque essa pessoa já não tem mais essa percepção tão
bagunçada porque já faz parte da rotina dela. Então, como é uma forma de descobrir, diminui um dia um pouquinho e avalia a diferença. E o álcool, né? Muitas pessoas falam, mas eu tenho dificuldade para dormir, daí eu tomo uma dose de alguma coisa e eu durmo. Mas aí o que acontece? Você dorme, você apaga ali, você tem uma facilidade para iniciar o sono, mas o seu sono é prejudicado. E aí você acorda várias vezes à noite ou você acorda muito mais cedo, tá? Então essas substâncias vão prejudicar o sono. É muito comum que as pessoas usem e não tenham essa percepção. Então uma boa estratégia para iniciar, se você já está vivendo nesse momento de insônia, é observe quanto de cafeína ou quanto de bebida alcoólica retira e vai tentando fazer esse monitoramento, porque você já vai perceber uma boa melhora. Tem aqui vídeo no canal explicando higiene do sono bonitinho, como é que deve fazer. A higiene do sono ela é fundamental aí nesse processo de tratamento da insônia. Aqui no canal tem um vídeo explicando em detalhes para vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo.